E aí, pessoal, vamos mergulhar em mais uma análise de direito constitucional? Hoje a gente vai dissecar uma engrenagem fascinante, o poder legislativo e aquela conexão bem delicada entre os entes da nossa federação. A ideia aqui é destrinchar uma questão teórica super complexa usando pura lógica jurídica. Vamos entender juntos por que a Constituição Federal opera exatamente do jeito que opera, sem ficar dependendo só de decoreba. Para a nossa agenda de hoje, a gente vai passar rapidinho por 5 etapas. 1. O caso do Estado Alfa. 2. A regra federal da Constituição de 88. 3. O famoso pulo do gato. 4. Eliminando as incorretas. E 5. O gabarito oficial. Bora começar? Ponto 1. O caso do Estado Alfa. O cenário é o seguinte: a Constituição do Estado de Alfa, por meio de uma emenda, passou a prever que, sempre que convocados para sessões legislativas extraordinárias, os deputados estaduais teriam o direito de receber uma verba indenizatória adicional. E, claro, a grande pergunta que fica é: essa norma é constitucional? O grande truque para desvendar isso tem 3 elementos cruciais da questão, nas expressões sessões legislativas extraordinárias e verba indenizatória, além do conceito de simetria. Guardem bem isso. Ponto 2. A regra federal. Para a gente julgar o que um Estado-membro pode ou não fazer, o primeiro passo super lógico é olhar lá para a nossa bússola máxima, a Constituição Federal. O artigo 57, parágrafo 7º, que foi alterado pela Emenda Constitucional 50, é direto ao ponto. Ele diz que na sessão legislativa extraordinária, o Congresso Nacional só delibera sobre a matéria para a qual foi convocado, sendo terminantemente vedado o pagamento de qualquer parcela indenizatória. Em bom português, no plano federal, deputados e senadores não recebem um centavo a mais por sessões extraordinárias. A proibição é expressa e absoluta. Ponto 3. O pulo do gato. É aqui que a coisa fica interessante, o verdadeiro choque de gigantes dessa análise. De um lado, a gente tem a autonomia dos estados. Afinal, a gente sabe que os Estados-membros têm aquela capacidade de auto-organização, o que inclui fixar a remuneração dos próprios parlamentares. Só que do outro lado do ringue, a gente tem o princípio da simetria, que basicamente exige que os estados reproduzam os modelos fundamentais criados pela União. Então, a pergunta de R$ 1 milhão que define quem acerta e quem erra essa questão é: essa proibição de pagamento extra por convocação extraordinária é só uma regrinha administrativa interna ali da União ou é um princípio constitucional gigante de observância obrigatória pelos estados? Ponto 4. Eliminando as incorretas. Vamos derrubar essas opções uma a uma. Começando pela alternativa A. Ela jura que a norma estadual seria inconstitucional, mas apenas caso ultrapasse o teto de 75% do subsídio dos deputados federais. Podemos descartar essa sem medo. O erro aqui é sutil e muita gente escorrega nessa pegadinha. Essa opção tenta embaralhar as coisas, misturando a proibição total com o teto de remuneração. Só que a natureza do erro é completamente diferente. A Constituição Federal, lá no artigo 27, parágrafo 2º, realmente fala desse limite de 75% da remuneração dos deputados federais. Mas olha só a armadilha. Esse teto se aplica única e exclusivamente ao subsídio mensal regular dos deputados estaduais. Esse percentual não serve de forma alguma para validar nem para calcular nenhum recebimento de verba por sessão extraordinária. Essa verba extra, pessoal, é absolutamente proibida, não importa se é de 1 centavo ou de R$ 10 mil. Não é uma questão de matemática ou de limite de valor. A vedação está na origem do pagamento. Agora, vamos analisar as alternativas B e C. A letra B diz que a norma é constitucional porque a verba tem natureza indenizatória. Já a letra C defende que é constitucional porque os estados teriam autonomia para criar vantagens financeiras diferenciadas. Olha, pode anular as duas da lista sem dó. O erro brutal de ambas é classificar essa norma do Estado Alfa como constitucional, partindo de uma ideia completamente ilusória sobre o tamanho do poder que um Estado-membro realmente tem. A gente precisa fixar esse conceito na mente de uma vez por todas. A autonomia estadual não é absoluta, nunca foi. Ela sempre vai bater de frente com balizas e limites intransponíveis desenhados pelos princípios da Constituição Federal. Ou seja, a proibição federal, que é a regra maior, sempre vai se sobrepor a qualquer tentativa local de criar vantagens ou penduricalhos financeiros.
E aí a gente chega na alternativa D, que apresenta um argumento bem ousado. Ela até reconhece que a Constituição proíbe o pagamento lá no plano federal, mas jura de pés juntos que a norma estadual está valendo porque não há exigência de simetria. Mais uma alternativa que a gente pode riscar do mapa. Essa afirmação bate de frente, mas de frente mesmo, com a jurisprudência mais do que pacificada do nosso Supremo Tribunal Federal. O princípio da simetria é muito claro. Ele exige que as estruturas e contornos fundamentais dos poderes na União sejam perfeitamente espelhados nas constituições estaduais. E o entendimento jurídico que domina o Supremo é que, quando o assunto é regra sobre remuneração, com aquele nítido caráter moralizador e de proteção do dinheiro público, o modelo federal é sim de reprodução obrigatória. Não tem choro nem vela. Ponto 5. O gabarito oficial. E aqui está a grande estrela da nossa análise, a resposta correta, a alternativa E, um gabarito irretocável. A norma do Estado Alfa é flagrantemente inconstitucional. Por qual motivo? Porque a Constituição Federal veda expressamente o pagamento dessa verba indenizatória em caso de convocação extraordinária, e isso é uma norma de reprodução obrigatória pelos Estados-membros. E para não sobrar absolutamente nenhuma sombra de dúvida, a gente vai direto à fonte. A palavra final do guardião da nossa Constituição, o Supremo Tribunal Federal. A jurisprudência do STF crava exatamente essa fundamentação do nosso gabarito. Pensem bem, se a própria União cortou na carne com a Emenda 50, proibindo esse pagamento extra para deputados federais e senadores, o princípio da simetria obriga que os estados e até mesmo os municípios ajam com exatamente o mesmo rigor. Para a gente fechar essa análise com chave de ouro, fica aqui uma pequena provocação intelectual. Se o princípio da simetria molda os estados de forma tão rigorosa à imagem e semelhança da União, até onde será que vai a verdadeira autonomia legislativa na nossa federação? É uma corda bamba, um equilíbrio super delicado entre manter a unidade nacional e respeitar a diversidade regional. Entender essa fronteira invisível é a grande sacada para quem quer dominar o direito constitucional de verdade. Fica o convite para a gente continuar explorando e questionando essas engrenagens incríveis da nossa lei maior. Um grande abraço e até a próxima explicação.